Sejam bem-vindos a mais uma edição do jornal Mosaico Saúde. Hoje, aqui em Salvador, ocorrerá o primeiro Congresso Baiano sobre Estudos Ecológicos. Assunto que está em evidência no meio científico. Primeiramente, vamos entender o que é a epidemiologia. Epidemiologia é a ciência que discute o que acontece com o povo. Epi significa sobre, demo significa povo, logo significa palavra, discurso ou estudo. O estudo epidemiológico é essencial para entender como doenças se distribuem entre populações e quais fatores influenciam em suas ocorrências. Esse estudo analisa como as doenças aparecem, como se espalham entre as pessoas, como afetam certos grupos de indivíduos e tudo que está por trás desses acontecimentos. Além disso, o estudo orienta políticas públicas, identifica grupos de riscos, monitora surtos e avalia a eficácia de intervenção em saúde. Para isso, utiliza-se os estudos epidemiológicos. Eles têm como base os métodos científicos, então eles não usam somente a medicina, há também a utilização de outras áreas do conhecimento. E um exemplo claro foi a Covid-19, que teve a sua importância ao destacar e fornecer dados para decisões rápidas e eficazes. Agora vamos saber mais um pouquinho sobre esses estudos com a nossa especialista no assunto, Maria Eduarda, que vai trazer para a gente as características. Bom dia. Os estudos epidemiológicos, eles apresentam características particulares. O estudo ele pode ser descritivo ou analítico. O estudo descritivo ele observa e registra os eventos de saúde, enquanto o estudo analítico ele investiga causas, fatores de risco, associações. O estudo quanto ao investigado ele pode ser individuado ou agrupado. O estudo agrupado avalia todos em um bloco só, enquanto o individuado avalia cada indivíduo de forma particular. O estudo ele pode ser longitudinal ou transversal quanto ao tempo. No estudo longitudinal, os indivíduos eles são acompanhados ao longo do tempo, enquanto no estudo transversal, a coleta de dados ocorre em um único momento. O papel do investigador pode ser integrado ou observacional. No integrado, o investigador ele intervém ou aplica uma intervenção. No observacional, o pesquisador ele vai apenas observar sem intervir. Maria Luísa, Sandy, obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto tão importante aqui. É isso mesmo. Como o nosso especialista Maria Eduarda falou, assim a gente consegue entender como a epidemiologia é uma ferramenta de estratégia para a promoção da saúde coletiva e para o planejamento eficiente dos serviços de saúde. Com isso, agradecemos essa participação muito especial e seguimos com o nosso repórter Victor, que está fazendo a cobertura do evento. Ele vai trazer para a gente uma entrevista com um especialista nos estudos ecológicos. Pode? Tá, peraí. Isso mesmo, Maria e Sandy, estamos aqui em frente ao campus da Unidom Pedro Áfia, onde está sendo realizado um grande congresso sobre estudos ecológicos. Como vocês podem ver, o estacionamento está lotado, o que indica que o congresso está sendo um grande sucesso. E eles estão discutindo em palestras, rodas de conversa, feiras epidemiológicas, como fatores sociais, ambientais e comportamentais podem ditar a dinâmica das doenças entre as populações. E nós conseguimos uma entrevista exclusiva para vocês com um grande especialista na área. Desculpa, o movimento aqui na frente do congresso está muito grande, então o barulho de veículos é devido a isso. E nós, como eu estava dizendo, nós conseguimos uma entrevista exclusiva com um grande especialista na área, Ryan Lucas, e ele vai dar essa entrevista para vocês agora. Então, estamos aqui agora fazendo entrevista com o especialista em estudos ecológicos, Ryan Lucas. Ryan, eu gostaria de agradecer por você ter tirado esse tempinho da sua agenda para conversar com a gente, porque ele está tendo muitas palestras, está participando de rodas de conversa aqui no Congresso sobre estudos ecológicos. E é muito importante para a gente você ter aceito tirar aqui 10, 15 minutos da sua agenda para a gente fazer essa entrevista. Para quem está caindo de paraquedas no nosso jornal, os estudos ecológicos, muitas pessoas elas acham que estão relacionados a estudos ambientais, mas no contexto da epidemiologia, os estudos ecológicos são estudos de fatores
sociais, fatores econômicos, fatores ambientais e comportamentais e como eles se interrelacionam e se relacionam também com a dinâmica das doenças nas populações. Então, a minha primeira pergunta é sobre isso. Vamos esclarecer, né, o que são estudos ecológicos e quais são suas principais características. Bom dia, Vitor. Como você disse, os estudos epidemiológicos não são sobre ecologia em si, é apenas uma vertente dos estudos epidemiológicos. Como você me falou que vocês estão fazendo um especial sobre epidemiologia, nós podemos definir ele através das próprias características dos estudos epidemiológicos. Nós sabemos que os estudos epidemiológicos podem ser divididos quanto ao papel do pesquisador, o tipo do estudo, o uso do tempo em si, se é o presente, se é no passado, ou se é algo para o futuro, e afins. E o estudo ecológico nós podemos definir como um estudo transversal, agregado e observacional. Isto é, ele é um estudo que estuda um grupo de indivíduos de maneira generalizada. E, além disso, esse estudo é feito através de um recorte do tempo, do presente. E como é este tempo presente, não podemos trazer generalizações, porque não temos causa e consequência, mas sim aquele fato. E, por fim, por ser observacional, nós temos que a pessoa que faz esse estudo, o pesquisador, ele não vai alterar aquela população ou estudo, apenas observar e anotar aquilo que vai ser analisado. Nós sabemos que os estudos ecológicos eles são frequentemente utilizados quando trabalhamos com dados agregados por regiões, né, como estados e municípios. Considerando isso, como o senhor avalia a utilização desses estudos para formular hipóteses sobre os determinantes sociais da saúde em regiões marcadas por uma precariedade de infraestrutura, por desigualdades sociais e econômicas? Bom, eu creio que os estudos ecológicos são, de fato, extremamente úteis quando lidamos com esses tipos de dados agregados por áreas geográficas, como, por exemplo, em países como o Brasil, onde há uma profunda desigualdade, tanto social quanto econômica. Nesse sentido, eles permitem identificar os padrões entre variáveis contextuais e, mesmo não permitindo as inferências individuais, por se tratar de estudo generalizado, por ser agregado, é possível levantar hipóteses, uma vez que temos uma análise ampla e inicial daquele determinante social. Inclusive, nós trouxemos até um estudo sobre isso, né, que trata de escorpionismo no Brasil entre 2007 e 2019, publicado pela Revista de Epidemiologia, Serviços e Saúde. E esse estudo, ele faz a segregação de dados por município. E ele a gente pode enxergar a partir dele que municípios com baixa infraestrutura de esgotamento sanitário, altos níveis de desigualdade social, por exemplo, que as pessoas que moram em áreas de intensa construção civil são pessoas que têm uma maior chance de sofrer acidentes com escorpionismo. E já passando para a nossa terceira pergunta, nós sabemos que os estudos ecológicos eles incorrem em um risco de passarem pela famosa falácia ecológica, né? Que é quando nós inferimos resultados individuais a partir de dados coletivos. Quais estratégias o senhor considera que são mais eficazes para minimizar esse tipo de viés interpretativo? Eu creio que essa é uma excelente colocação, até porque a falácia ecológica é uma das principais limitações dos estudos ecológicos, que ocorre, como você disse, quando interpretamos esses dados agregados a partir como se eles fossem verdadeiros a níveis individuais. E nós sabemos que não é possível fazer isso, uma vez que nós analisamos o panorama geral. E quando vamos para o indivíduo, temos diversos outros fatores que influenciam isso. E, portanto, para minimizar isso, eu creio que é fundamental que os pesquisadores deixem claro desde o início dos seus trabalhos que análises são feitas em níveis populacionais e que as hipóteses geradas devem ser posteriormente testadas em estudos de desenho analítico, como é o caso de coorte ou estudos de caso-controle, para trazê-los a níveis individuais. No nosso estudo, dentro do contexto da falácia ecológica, os pesquisadores tomaram cuidado também de evitarem
que houvesse esse tipo de viés interpretativo, porque eles deixam claro no estudo que a chance de sofrer um maior acidente com escorpiões não está relacionado ao indivíduo em si, mas sim à região em que ele mora. Então, se a região ela tiver essas características que foram citadas anteriormente, como ser uma região que é uma área de intensa construção civil, uma região com baixo esgotamento sanitário, a chance de sofrer acidente com escorpiões é maior. Então, não é relacionado ao indivíduo em si, mas à região em que ele vive. Nós temos uma pirâmide de evidências e nós sabemos que os estudos ecológicos eles ocupam um lugar específico nessa pirâmide, abaixo dos desenhos analíticos, como estudo de coorte e os casos clínicos. Nesse sentido, como o senhor avalia a importância dos estudos ecológicos e como eles se correlacionam com esses outros tipos de estudo para construir um diagnóstico de saúde mais robusto? Bom, essa é uma questão bastante pertinente. De fato, dentre a hierarquia das evidências científicas em epidemiologia, os estudos ecológicos ocupam um nível considerado inferior, quando comparado aos estudos analíticos, como é o caso dos de coorte e os ensaios clínicos randomizados, como você disse. E isso ocorre porque os estudos ecológicos não trabalham com dados individuais, portanto, têm uma menor capacidade de inferir nas relações causais. No entanto, isso não significa que eles sejam menos importantes, mas que apenas cumprem um papel diferente nessa hierarquia. No caso, os estudos ecológicos são extremamente estratégicos na fase inicial do diagnóstico de situação de saúde, pois ajudam a identificar padrões populacionais, desigualdades territoriais e possíveis fatores de riscos contextuais. Eles são particularmente úteis para gerar hipóteses e orientar a formulação de políticas públicas em larga escala. Posteriormente, essas hipóteses podem e devem ser testadas com estudos analíticos mais aprofundados, como é o caso dos já citados. E trazendo isso para o estudo que nós estamos analisando, que é o estudo sobre escorpionismo, esse estudo utilizou diversos fatores, diversos parâmetros epidemiológicos para ser construído. Então, você tem fatores socioeconômicos, lugares com uma maior fragilidade econômica, com maior insegurança. Você também utilizou fatores espaciais. Então, se caso uma pessoa ela more próximo à área de construção civil, também existe uma maior chance de acidentes. Utilizamos fatores de comportamentos também, hábitos de higiene, tudo isso influencia e tudo isso é abordado no estudo ecológico. O senhor tem algo a mais para complementar a nossa entrevista? Propriamente sobre os estudos ecológicos, não. Na verdade, eu quero agradecer. Mais uma vez, como eu tinha agradecido antes a ti pessoalmente, por esse momento, e agradecer ao pessoal do jornal Mosaico Saúde, por terem confiado em mim para essa entrevista, e apenas isso mesmo. Falando em nome da equipe do Jornal Mosaico Saúde, é uma grande honra entrevistá-lo. Nós esperamos que novas entrevistas ocorram no futuro. E retornando para o estúdio com Sandy e Maria. Assim, podemos ver como o estudo ecológico na epidemiologia é uma poderosa ferramenta para identificar os padrões de saúde e orientar as políticas públicas. E com isso, chegamos ao final de mais uma edição do nosso jornal Mosaico Saúde. Agradecemos a todos pela atenção e até mais.